Há 15 anos, dirijo veículos de carga pelas estradas deste país. As viagens longas sempre garantiram meu sustento, mas ocasionalmente aceito trajetos curtos quando a remuneração compensa. Neste ramo, nada tem glamour, mas existe uma satisfação particular em percorrer apenas algumas horas de estrada e receber o equivalente a um dia inteiro de trabalho. 2 meses atrás, surgiu uma dessas oportunidades de trajeto curto numa região do vale que eu raramente visitava. O pagamento era extraordinariamente generoso para a distância envolvida, o que deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Na estrada, aprendi que remunerações excepcionais geralmente vêm acompanhadas de complicações na mesma proporção. No início, tudo parecia normal. Transportava materiais de construção comuns, vigas metálicas, blocos de cimento, cascalho, atravessando o vale de ponta a ponta. A paisagem não impressionava. Colinas suaves cobertas de grama amarelada, fazendas esparsas e muito espaço vazio entre elas. As comunidades locais eram pequenas, com apenas alguns milhares de habitantes. Minha rotina era simples. Chegava ao ponto de coleta, engatava o semi-reboque e o levava até a área de descarga em Porto Seco. Serviço rápido, pagamento garantido. Com o tempo, familiarizei-me com estas rotas. Continuava realizando minhas viagens de longa distância, mas estes trajetos curtos pelo vale funcionavam como um complemento perfeito para minha renda, especialmente quando os contratos maiores escasseavam. Uma terça-feira, recebi uma solicitação diferente. A mensagem seguia o padrão habitual, concisa, objetiva e um tanto imprecisa. Porém, as instruções apresentavam elementos incomuns. O local de coleta não seria um depósito ou centro logístico tradicional, mas um ponto não convencional, conforme descreviam. Todo o percurso estaria fora da malha viária principal, e não haveria estradas pavimentadas exceto na saída da cidade. O mais estranho, não havia qualquer identificação do contratante, apenas coordenadas GPS indicando onde encontraria o semi-reboque. Em situações normais, eu recusaria imediatamente uma proposta tão suspeita. Contudo, a quantia oferecida era alta demais para ignorar. Imaginei que talvez fosse algum proprietário rural endinheirado que preferia contornar burocracias. Já havia lidado com esse tipo de cliente, pessoas com recursos abundantes e paciência limitada, que se consideram acima de regulamentos e, ocasionalmente, até mesmo das leis. Passei a noite especulando sobre o conteúdo daquela carga. Poderiam ser mercadorias contrabandeadas, dinheiro não declarado, substâncias ilícitas. Apesar das dúvidas, na manhã seguinte preparei meu caminhão e segui viagem. O sol despontava no horizonte quando iniciei o percurso, seguindo as coordenadas fornecidas. A estrada estava deserta, criando aquela sensação peculiar de liberdade que somente um motorista conhece, quando o asfalto parece lhe pertencer e apenas o ronco do motor quebra o silêncio da madrugada. As instruções me levaram para fora da cidade, cerca de 1,5 km pela estrada secundária até um desvio de terra batida. Foi ali que encontrei o semi-reboque, completamente desprotegido, sem vigilância, travas ou correntes que impedissem seu transporte não autorizado. Simplesmente estava abandonado no meio do nada, como um objeto esquecido. Realizei uma inspeção rápida, examinando os pneus e verificando a integridade geral da carga. O semi-reboque apresentava-se em condições impecáveis, o que tornava a situação ainda mais intrigante. Já transportei carga suficiente para desenvolver um sexto sentido, e tudo naquela missão parecia fora do comum. Mesmo assim, o equipamento estava em perfeito estado, então acoplei o semi-reboque ao meu veículo. Segundo as instruções, eu deveria atravessar a cidade e deixar o semi-reboque no lado oposto. Aparentemente simples. O detalhe mais perturbador era a completa ausência de identificação no semi-reboque.
sem logomarcas, números de registro ou qualquer marca que indicasse sua origem ou proprietário. Durante o trajeto de retorno, uma inconsistência lógica me incomodava. Todas as propriedades agrícolas concentravam-se no lado da cidade onde peguei o semi-reboque, não no destino. Que tipo de carga precisaria ser transportada para longe da zona produtiva? Não havia fábricas ou centros de distribuição naquela direção, apenas território desabitado e antigas trilhas de mineração abandonadas há décadas. Minha mente formulava hipóteses cada vez mais sombrias. Seria uma operação clandestina, mercadorias roubadas, materiais contrabandeados. A sensação de irregularidade intensificava-se a cada quilômetro. Ao cruzar o centro da cidade, observava os moradores em sua rotina matinal. Idosos caminhavam tranquilamente, pessoas passeavam com seus cães, outras compravam café nas padarias locais. Todos completamente alheios à possibilidade de eu estar transportando algo perigoso em meio à sua pacata comunidade. Essa possibilidade me causava um profundo mal-estar. Enquanto contemplava as possíveis naturezas daquela carga, uma ideia perturbadora surgiu. E se fossem materiais tóxicos? A ausência de identificação, o destino remoto, o pagamento excessivo, todos esses elementos apontavam para algo que não deveria ser transportado por vias convencionais. Pensei nos riscos para aquela população desavisada e senti um calafrio. Ao sair da cidade, segui por uma antiga estrada de mineração, conforme as instruções. Quanto mais avançava, mais isolado me sentia. O caminho estreitava-se perigosamente, serpenteando entre vegetação densa e formações rochosas. O tipo de lugar que faz qualquer motorista questionar sua rota. Não havia avistado nenhum outro veículo desde que deixei a área urbana, e meu telefone não captava sinal naquela região. Se algo desse errado, estaria completamente sozinho, sem possibilidade de comunicação ou socorro. Apenas eu, meu caminhão e aquele misterioso semi-reboque. As instruções mencionavam um desvio marcado com cones de sinalização laranja e, efetivamente, após percorrer alguns quilômetros, avistei-os. O espaço era suficientemente amplo para manobrar e desacoplar a carga, e não havia absolutamente ninguém nos arredores. Nem estruturas, nem veículos, nada além de árvores e terreno acidentado até onde a vista alcançava. Posicionei o caminhão e desci para liberar o semi-reboque. Ao aproximar-me da parte traseira, notei algo estranho. Não havia nenhum tipo de fechadura ou lacre de segurança. Isso era extremamente incomum. Praticamente todas as cargas comerciais são trancadas, mesmo em percursos mais simples. A combinação de tantas irregularidades aguçou minha curiosidade. Decidi que precisava saber exatamente o que estava transportando. Afinal, se fosse algo ilegal, eu seria igualmente responsável perante a lei. Com certa hesitação, abri as portas traseiras. O impacto foi instantâneo. Um odor nauseante, quase palpável, atingiu-me violentamente. Uma mistura densa de putrefação que me fez recuar. Lutando contra o reflexo de vômito, cobri o nariz com a manga da camisa e forcei-me a olhar para o interior. O semi-reboque estava repleto de carne, grandes pedaços bovinos, suínos e de aves, empilhados desordenadamente em prateleiras metálicas. Contudo, aquilo não era um transporte refrigerado. A carne encontrava-se em avançado estado de decomposição, liberando fluidos e gordura que formavam poças viscosas no piso. Fechei as portas bruscamente, sentindo meu estômago revirar enquanto aquela visão grotesca gravava-se em minha memória. Que diabos significava aquilo? Por que alguém transportaria carne em decomposição? E por que neste local isolado, onde ninguém poderia utilizá-la? A lógica simplesmente não existia. Com as mãos ainda trêmulas, desacoplei o semi-reboque conforme as instruções e retornei ao caminhão. Permaneci alguns minutos imóvel na cabine,
tentando processar o que acabara de presenciar. Nada fazia sentido. Na viagem de retorno, esforcei-me para afastar aquelas imagens perturbadoras da mente. Quando cheguei à cidade, tentei me convencer de que minha responsabilidade havia terminado. Executei o serviço contratado, entreguei a carga no local especificado, receberia o pagamento acordado e o caso estaria encerrado. Naquela noite, porém, o sono não veio. Minha mente continuava repassando cada detalhe. O cheiro nauseante, a carne putrefata, as estranhas circunstâncias do transporte. Havia algo profundamente errado em toda aquela situação. Um mistério cuja resposta me escapava. Na manhã seguinte, verifiquei minha conta bancária e, conforme previsto, o pagamento havia sido depositado. Ao examinar os detalhes da transferência, constatei algo que intensificou ainda mais minhas suspeitas. O pagamento não vinha de uma pessoa física ou empresa particular, mas de uma conta governamental. Este novo elemento transformava completamente o cenário. Qual seria o interesse de uma entidade oficial em transportar carne em decomposição para um local remoto, longe dos olhos da população? A inquietação tornou-se insuportável. Precisava descobrir o desfecho daquela história, entender o verdadeiro propósito daquele transporte bizarro. No meio da tarde, peguei minha picape pessoal, melhor para terrenos acidentados que meu caminhão de carga, e retornei ao local de entrega. Os cones de sinalização permaneciam no mesmo lugar, mas o semi-reboque havia desaparecido. Desci do veículo e examinei cuidadosamente os arredores. Logo identifiquei marcas profundas de pneus no solo, que não seguiam em direção à cidade, mas adentravam mais profundamente na floresta. Alguém havia removido o semi-reboque, mas não pelo caminho convencional. Seguira por uma rota alternativa, afastando-se ainda mais da civilização. Movido por uma mistura de curiosidade e apreensão, decidi seguir aquelas marcas. O terreno dificultava o trajeto, obrigando-me a manobrar entre árvores e formações rochosas, até que subitamente me deparei com algo inesperado. A entrada parcialmente camuflada de uma antiga mina abandonada. As marcas dos pneus conduziam diretamente para o interior daquela abertura escura. Um túnel suficientemente amplo para permitir a passagem de um veículo de transporte menor, mas não de um semi-reboque convencional, o que sugeria que a carga havia sido transferida para outro veículo. Estacionei a algumas dezenas de metros, sentindo meu coração acelerar enquanto contemplava aquela entrada sombria. Em minha mente, multiplicavam-se teorias cada vez mais perturbadoras. Operações secretas, experimentos governamentais, eliminação de evidências. Qualquer que fosse a verdade, estava claro que eu havia me envolvido em algo muito além da minha compreensão e potencialmente perigoso. Naquele momento, a prudência finalmente superou a curiosidade. Retornei à picape e parti sem olhar para trás. Esse foi o último trabalho que aceitei naquela região do vale. 3 semanas depois, mudei minha rota principal para o outro lado do país. Até hoje, ocasionalmente me pego refletindo sobre aquele episódio perturbador, tentando encontrar uma explicação racional para o que presenciei. O que realmente transportei naquela manhã? E mais importante, qual era o verdadeiro propósito daquela operação misteriosa? Sou caminhoneiro há mais de 20 anos, percorrendo estradas que parecem não ter fim, atravessando fronteiras estaduais como se fossem linhas imaginárias. Já presenciei coisas que a maioria das pessoas sequer sonha, especialmente nas horas mais sombrias da noite, quando o mundo adormece e os segredos mais obscuros se revelam. Mas há algo de peculiar no sudoeste, uma energia diferente que paira no ar, como se o próprio deserto guardasse mistérios insondáveis. Nessas jornadas solitárias, já me deparei com figuras estranhas à beira da estrada, perdidas em meio ao nada ou simplesmente observando,
como se esperassem por algo que nunca chega. Houve momentos em que jurei ter visto vultos se movendo nas sombras, desafiando a lógica. Certa vez testemunhei uma procissão macabra. Pessoas rastejando pela rodovia, suas mãos e joelhos em carne viva, como se estivessem em transe. Uma visão perturbadora, sem dúvida, mas nada se compara ao que aconteceu naquela manhã fatídica, próximo à fronteira com o México. Era 2010 e eu estava em uma rota fronteiriça, cerca de 160 quilômetros de pura tensão. A atividade dos cartéis na região estava no auge, e qualquer motorista que se aventurasse por ali sabia dos riscos. A maioria de nós mantinha contato constante pelo rádio, compartilhando informações e avisos, numa tentativa desesperada de nos mantermos seguros. Normalmente o silêncio imperava, apenas o ruído da estática e a monotonia do deserto nos fazendo companhia. Mas de vez em quando surgiam relatos inquietantes. Veículos suspeitos nos seguindo de perto, ultrapassagens em alta velocidade com os faróis apagados e até mesmo tiroteios, histórias que chegavam aos nossos ouvidos como um presságio sombrio. Naquela noite em particular, no entanto, tudo parecia estranhamente calmo. Nem me preocupei em sintonizar o rádio, tão acostumado estava àquela rota. Tinha meus pontos estratégicos para descansar, locais discretos onde podia estacionar sem chamar atenção. Um desses refúgios ficava em uma estrada de terra, escondido entre outdoors antigos e um riacho onde meu caminhão cabia perfeitamente, longe dos olhos curiosos. Estacionei o veículo e desliguei o motor, aproveitando o silêncio da noite estrelada do Arizona. Fiz uma refeição rápida com o que tinha na geladeira portátil e por um instante me permiti contemplar o céu, tentando esvaziar a mente dos pensamentos sombrios que me assombravam. Então subi no beliche, ansioso por algumas horas de descanso. Acordei sobressaltado com uma forte pancada no caminhão. Algo havia se chocado contra a lataria com violência. Sentei-me na escuridão, o coração acelerado, tentando captar qualquer ruído suspeito. Passos. Alguém estava do lado de fora. Movi-me para a cabine e olhei pelo para-brisa, mas a noite era densa demais para distinguir mais do que vultos disformes. De repente, o silêncio. Uma quietude mortal se instalou, como se o próprio deserto prendesse a respiração. Tentei me convencer de que havia sido apenas um animal, talvez um coiote faminto. Com o corpo ainda tenso, retornei para o beliche, buscando um pouco de paz. Foi então que ouvi um grito agudo e prolongado vindo de algum lugar distante no deserto. Parecia um pedido de socorro, alguém em apuros. Logo outros gritos se juntaram ao primeiro, cada vez mais próximos, como se uma multidão invisível se aproximasse lentamente do meu refúgio. Sentei-me novamente, o suor escorrendo pela testa, os sentidos em alerta máximo. As vozes se sobrepunham, desesperadas, incompreensíveis, carregadas pelo vento como um lamento sobrenatural. E assim como começou, tudo cessou. Um silêncio sepulcral tomou conta da noite, ainda mais assustador do que os gritos. Num impulso, acionei os faróis altos do caminhão, varrendo a escuridão com feixes de luz. Talvez pudesse ajudar quem quer que estivesse lá fora, perdido naquela vastidão. Mas tudo o que vi foi o nada, a paisagem desolada se estendendo até onde a vista alcançava. Com as mãos trêmulas, peguei o rádio e tentei contatar alguém nas proximidades. Após alguns segundos de estática, uma voz respondeu, tão abalada quanto a minha. Relatei o que havia ouvido, os gritos, as vozes, mas o outro motorista tinha um aviso ainda mais sombrio. Tiros haviam sido disparados contra ele por um veículo desconhecido. E agora várias viaturas percorriam a estrada, como se estivessem em uma caçada. Um pressentimento gelado se instalou em meu estômago. Desliguei o rádio e permaneci imóvel, ouvindo apenas as batidas aceleradas do meu coração. Algo muito errado estava acontecendo naquele lugar esquecido por Deus, e eu não queria estar ali quando a verdade viesse à tona.
A manhã chegou rápido demais e tratei de me pôr em movimento. Precisava deixar aquele lugar o quanto antes. Segui a rotina de sempre, verificando o caminhão antes de partir, mas ao descer da cabine, deparei-me com uma cena aterradora. A poucos metros do veículo, uma poça de sangue se espalhava pela areia, tão escura que parecia sugar toda a luz ao redor. Meu primeiro pensamento foi que algum animal ferido havia se arrastado até ali durante a noite. Mas então, as lembranças dos gritos me atingiram como um soco no estômago. Aproximei-me do sangue, agachando-me para observá-lo mais de perto. Não havia pegadas, nenhum sinal de luta, apenas aquele líquido viscoso, um testemunho silencioso de algo indizível. Voltei para o caminhão e dei a partida, querendo colocar a maior distância possível entre mim e aquele lugar amaldiçoado. Mas o pesadelo estava apenas começando. Conforme avançava pela estrada de terra, comecei a notar pedaços de tecido espalhados pela paisagem, como se alguém os tivesse lançado de um veículo em movimento. Roupas rasgadas, manchadas de sangue, misturadas à poeira do deserto. E então, os corpos, ou o que havia restado deles. Membros dilacerados, restos humanos irreconhecíveis, como se tivessem sido despedaçados por uma força brutal e desumana. O cheiro era insuportável, uma mistura de morte e putrefação que me revirava o estômago. Pisei no freio, lutando contra a vontade de vomitar, as mãos agarradas ao volante como se minha vida dependesse disso. Precisava sair dali, precisava de ajuda. Peguei o rádio com dedos trêmulos e lancei um apelo desesperado. Outros motoristas responderam, a voz embargada pelo horror. Assassinatos em massa, execuções de cartéis. Coloquei o caminhão em movimento sem ousar olhar pelo retrovisor, temendo encarar os restos daquele cenário dantesco. As imagens daquela manhã ficariam gravadas em minha mente para sempre, cicatrizes indeléveis em minha alma. Mas havia ainda um detalhe que me escapara até então, algo que percebi apenas quando já estava a quilômetros de distância daquele lugar maldito. O silêncio. Desde o momento em que me deparei com aquela cena de horror, não ouvi mais nenhum som da natureza. Nem pássaros, nem insetos, nem mesmo o sussurro do vento. Era como se o próprio deserto estivesse em choque, paralisado diante de tamanha atrocidade. O rádio crepitou mais uma vez, uma voz desconhecida perguntando se eu ainda estava na escuta. Se eu tinha visto. Não respondi. Algumas coisas são indizíveis, outras é melhor que permaneçam enterradas nas areias do tempo. Mas uma coisa é certa. Aquela manhã à beira da estrada mudou minha vida para sempre, e eu nunca mais seria o mesmo. Houve um tempo em que confundi dependência com amor, aquela sensação que parece um escudo, forte o bastante para transformar problemas reais em pequenos incômodos passageiros. Foi assim com Diego. Nos conhecemos ainda adolescentes, e quando queria, ele sabia ser o homem mais gentil do mundo. O problema é que as pessoas têm camadas que só revelam com o tempo, uma verdade que só compreendemos quando já estamos imersos demais para enxergar com clareza. Crescemos numa pequena cidade do Kansas, daquelas onde o céu parece não ter fim e o calor gruda na pele como melado. As opções de vida eram limitadas. Trabalhar para um dos poucos empregadores locais ou passar as noites no bar da cidade. Diego transportava materiais de construção pelo país, dirigindo para o depósito da região. Eu trabalhava como garçonete e ocasionalmente ajudava nos correios quando precisavam de pessoal extra. Uma vida comum, sem grandes eventos. Pelo menos era o que parecia durante nossos primeiros 2 anos juntos. Meados dos anos 90 tinha esse ar de tempo suspenso, sem celulares rastreando cada passo, sem a internet expondo cada detalhe da vida para todos. O isolamento tinha certo encanto, quando na estrada você tinha apenas o asfalto e seus pensamentos como companhia.
Nossa rotina funcionava bem até Diego descobrir aqueles estimulantes vendidos em postos de gasolina. 3 meses depois da primeira pílula, já era um homem diferente. Esses comprimidos eram febre entre os motoristas de longa distância, substâncias que beiravam o ilegal disfarçadas de suplementos inofensivos. Ele gostava de dizer que as pílulas o tornavam mais produtivo, mantendo-o alerta por horas. Notei as mudanças muito antes que ele admitisse o problema. Os horários de chegada foram se estendendo. Quando aparecia, trazia consigo um olhar inquieto e disperso, como se sua mente estivesse tentando processar tudo ao mesmo tempo. Sua personalidade tranquila se dissolveu, substituída por uma agitação constante, dentes rangendo, dedos tamborilando, palavras aceleradas. Era como se operasse em uma velocidade diferente do mundo ao redor, consumindo-se rapidamente sem perceber. O temperamento veio logo em seguida. Sua paciência, antes admirável, deu lugar a explosões desencadeadas pelos menores detalhes. Uma louça fora do lugar virava motivo para sermões sobre minha suposta negligência. Perguntar sobre sua viagem provocava desabafos carregados sobre a solidão nas estradas e como ninguém entendia o que ele passava. Apenas ele contra o mundo em seu veículo. Após 6 meses dessa nova dinâmica, comecei a questionar nossas escolhas. Talvez o Diego por quem me apaixonei existisse apenas em minhas memórias, substituído por um estranho com seu rosto e voz. Uma terça-feira, depois de uma discussão sobre contas atrasadas, decidi que não podia mais continuar. Falei com calma que nosso relacionamento havia terminado, que não suportava vê-lo se autodestruir enquanto arrastava todos ao redor para o mesmo abismo. Ele ficou parado, me encarando com olhos vazios, antes de sair batendo a porta com força suficiente para derrubar um porta-retratos da parede. Observei pela janela enquanto ele acelerava pela estrada, fazendo o veículo rugir como um animal ferido. Aquela saída brusca pareceu um último presente, a oportunidade perfeita para partir. Reuni o essencial em 2 pequenas caixas e uma mochila de viagem. Tinha decidido, iria para a casa de minha irmã, até encontrar um lugar só meu, longe daquela vida que havia se tornado irreconhecível nos últimos meses. Estava colocando a última caixa no porta-malas quando ouvi o inconfundível motor voltando. Meu corpo congelou instantaneamente. O veículo de Diego estacionou atrás do meu, bloqueando qualquer possibilidade de fuga. Ele desceu cambaleante, os olhos injetados misturando raiva e algo que não consegui identificar. "Aonde você pensa que vai?" A voz saiu grave, áspera, carregada de álcool. Antes que pudesse responder, suas mãos já me empurravam violentamente contra o carro. Tentei lutar, mas a diferença de força era evidente. Em segundos, meus pulsos estavam amarrados com braçadeiras plásticas que ele guardava no bolso do jeans. Gritei, esperando que algum vizinho ouvisse, mas nosso terreno ficava distante o suficiente para que minha voz se perdesse no vazio. Apenas os insetos noturnos testemunhavam meu desespero. "Quieta!" ordenou, arrastando-me até seu veículo. "Você não vai a lugar nenhum." Tudo aconteceu com uma rapidez desconcertante. 1 minuto antes, planejava uma nova vida. Agora, era jogada como carga no compartimento traseiro de metal. A porta fechou pesadamente, selando-me na escuridão completa. Ouvi a chave girando na fechadura, seguida pelo motor ganhando vida. A carroceria metálica, vazia de qualquer carga, transformou-se numa câmara de tortura involuntária. Cada curva na estrada me arremessava contra as paredes frias. Cada solavanco me projetava contra o chão. Tentei me estabilizar, procurando algo para segurar, mas o espaço era completamente liso e desprovido de apoios. Durante uma curva particularmente brusca, minha cabeça colidiu com uma saliência metálica. A dor explodiu como fogos de artifício por trás dos meus olhos. Fiquei semiconsciente a partir daquele momento, percebendo vagamente a realidade à minha volta.
A viagem se arrastou como um pesadelo sem fim. O barulho ensurdecedor do motor se misturava com o impacto do meu corpo sendo arremessado. Perdi completamente a noção de tempo e direção. Sabia apenas que cada minuto me levava para mais longe de qualquer possibilidade de socorro. Após o que poderia ter sido 1 hora ou 3, o veículo parou. O motor continuou ligado por alguns momentos antes de silenciar completamente. No silêncio súbito, ouvi a porta da cabine abrir e fechar. Passos pesados se aproximaram da parte traseira e então a porta se abriu revelando Diego recortado contra o céu noturno, a lua cheia criando um contorno prateado ao redor de sua silhueta. Subiu no compartimento, sua sombra projetando-se como uma ameaça física sobre mim. Você realmente achou que podia me abandonar? As palavras saíram como veneno. Achou que era boa demais para ficar comigo? Minha boca estava seca demais para formar palavras. A língua parecia colada ao céu da boca. Antes que pudesse articular qualquer resposta, ele me agarrou pelos braços, arrastando-me para a abertura. Tanto desespero para sair, não é? Um sorriso distorcido apareceu em seu rosto. Então saia! Me empurrou com força e caí violentamente no solo pedregoso. O impacto expulsou todo o ar dos meus pulmões. Fiquei ali, tentando respirar, enquanto a visão embaçada mostrava apenas formas indistintas ao meu redor. Diego permanecia em pé, sua respiração pesada e irregular cortando o silêncio da noite. Estava completamente transtornado, como se a última conexão com sua sanidade tivesse se rompido. O homem acima de mim não tinha absolutamente nada em comum com a pessoa que conheci anos antes. Talvez seja melhor te deixar aqui mesmo, disse cuspindo as palavras. Nesse fim de mundo que tanto queria. Tentei me afastar arrastando-me pelo chão, mas ele agarrou meu tornozelo, me puxando de volta. Minha cabeça girava como um carrossel descontrolado. Num movimento repentino, ele pegou algo do compartimento de carga e me golpeou na nuca. A dor foi intensa e breve. Logo depois, apenas fragmentos de consciência permaneceram. Ouvi movimentos ao meu redor, mas não conseguia distinguir se ele se aproximava ou se afastava. O motor ligou novamente. Por um momento terrível, imaginei que seria atropelada e deixada para os animais selvagens encontrarem. Mas o veículo apenas manobrou em um grande círculo e partiu, deixando apenas a poeira e o som decrescente do motor como prova de sua passagem. Permaneci desacordada até o amanhecer seguinte. Quando finalmente recuperei a consciência, o sol já estava alto. A primeira sensação foi de vozes distantes que gradualmente ficaram mais claras. Abri os olhos com dificuldade para ver 2 caminhantes parados acima de mim, seus rostos preocupados contra a luz forte da manhã. "Meu Deus, você está bem?" perguntou o homem mais velho, já se abaixando para verificar meu estado. Quis responder, mas meus lábios estavam rachados e a garganta completamente seca. Consegui apenas fazer um leve movimento de cabeça. "Por pouco não passamos por cima de você", disse a mulher ao lado dele. "O que aconteceu? Precisa de um médico?" Meu estado físico respondia por si só. As marcas de plástico nos pulsos, os hematomas visíveis e a mancha de sangue seco em meu cabelo contavam uma história clara o suficiente. Eles cortaram as braçadeiras, ajudaram-me a levantar com cuidado e insistiram em me levar diretamente ao hospital na próxima cidade. Durante o caminho para o pronto-socorro, permaneci em silêncio absoluto, processando tudo o que havia acontecido. Os médicos constataram a concussão, além de múltiplos hematomas e escoriações. A polícia foi chamada, registrou o boletim de ocorrência e prometeu investigar, embora eu soubesse que Diego já estaria longe demais para ser encontrado facilmente. Após receber alta no dia seguinte, voltei com minha irmã para buscar o que havia ficado para trás. Meu carro continuava estacionado na entrada, o porta-malas ainda aberto, com minhas poucas posses espalhadas pelo chão,
como se marcassem o local onde minha antiga vida havia terminado. Mas nem sinal de Diego ou de seu veículo. Passar 2 semanas na casa de minha irmã me deu tempo para reorganizar minha vida. Consegui um apartamento pequeno na cidade vizinha e um novo emprego. A notícia sobre o que havia acontecido circulou rapidamente pela comunidade, criando uma rede informal de proteção ao meu redor. As pessoas ficavam atentas, prontas para avisar caso Diego aparecesse novamente. Ele nunca voltou à região. Segundo comentários que chegavam ocasionalmente, continuava na estrada, dirigindo por períodos cada vez mais longos, trabalhando em ritmo frenético, como se estivesse competindo contra o próprio tempo. O abuso de substâncias aparentemente só havia aumentado. 4 anos depois, enquanto folheava o jornal local na lanchonete onde agora trabalhava, vi a pequena nota no canto da página. Diego havia perdido o controle em uma curva de montanha e caído em um desfiladeiro. Nenhum outro veículo envolvido. Ninguém mais ferido. Dobrei o jornal e continuei trabalhando. Não senti tristeza, nem alívio, nem nada além de uma certeza tranquila de que algumas histórias encontram seu próprio final. Para mim, aquilo foi simplesmente o encerramento de um capítulo que já havia terminado muito antes. O sistema que não conseguiu me proteger quando precisei, não precisou intervir no final. Às vezes, o universo estabelece seu próprio equilíbrio. Era uma época de liberdade como nunca antes. Viajar para qualquer lugar, fazer o que quisesse, sem deixar rastros, era a norma. Pegar carona e mochilão pelo país inteiro era corriqueiro, explorando vilarejos, áreas desérticas e florestas densas. Uma sensação de independência quase inimaginável nos dias de hoje. Celulares com GPS rastreando cada passo ainda não existiam. Dava para sumir por dias, semanas, meses a fio, e ninguém se importava. Para ser franco, era justamente isso que me cativava e, ao mesmo tempo, me apavorava. Passei boa parte dos anos 90 na estrada. Alguns diriam que eu era um espírito livre, mas nunca me vi assim. Era apenas um cara avesso a amarras. E, sendo honesto, estava em fuga constante. Escapando dos meus temores, da ameaça crescente da tecnologia dominando tudo e das responsabilidades. O que quer que fosse, eu vivia em movimento. Recordo-me especialmente de uma jornada que tentei apagar da memória por anos. Estava no meio do nada, no árido Nevada. E tudo começou de modo inocente, como geralmente acontece nessas histórias. Já fazia alguns dias que eu estava pegando carona, conseguindo uns trechos aqui e ali, mas meus suprimentos estavam no fim. Sem água, sem comida, só com a roupa do corpo e uma mochila com poucos pertences. Tive sorte naquela manhã quando um casal me ofereceu uma carona. No começo eles pareciam gente boa, mas algo mudou no meio do caminho. Talvez tenha sido algo que eu disse, ou o calor escaldante afetando o humor deles, mas ficaram muito calados, trocando olhares que me deixaram inquieto. Perto do meio-dia, pararam o carro e me mandaram descer, sem dizer mais nada. E assim, num piscar de olhos, eu estava largado no meio do deserto de Nevada. Sem sombra, sem trégua, nada além de quilômetros intermináveis de terra ressecada se estendendo até onde a vista alcançava. O sol era impiedoso, torrando tudo em seu caminho. Eu já me sentia zonzo com o calor infernal e minha boca estava mais seca que pergaminho. Sabia que não aguentaria muito tempo se não encontrasse água ou algum abrigo logo. Comecei a caminhar. Afinal, que escolha eu tinha? Cada passo parecia mais árduo que o anterior, minhas botas levantando nuvens de poeira. De tempos em tempos olhava para o horizonte na esperança de avistar algo, qualquer coisa, mas só havia ondas de calor e o vazio absoluto. Foi então que avistei um ponto escuro à distância, movendo-se velozmente pela imensidão árida. Um caminhão, uma carreta, ainda longe, mas com certeza podia distingui-lo cortando o calor como uma miragem.
Por um instante fugaz, achei que estivesse delirando, que o sol finalmente tivesse derretido meu cérebro. Mas não, era real. Virei-me de frente para o veículo que se aproximava e comecei a acenar feito um louco, torcendo para chamar a atenção do motorista. Conforme ele chegava mais perto, pude ouvir o ronco grave do motor, sentir o chão tremer sob meus pés. O caminhão buzinou, um som estridente que ressoou pela vastidão, e senti uma onda de alívio quando ele encostou no acostamento. A porta do motorista se escancarou e um homem desceu. Era alto, com ombros largos, uma barba por fazer e um boné de caminhoneiro cobrindo os olhos. Tinha um cigarro pendurado nos lábios e deu uma longa tragada enquanto me avaliava. "Parece que você já viu dias melhores", disse ele com uma voz rouca. "Precisa de uma carona?" Eu acenei com a cabeça, exausto demais para falar, e ele fez um gesto para que eu subisse. Entrei no assento do carona, afundando no couro puído enquanto o ar gelado do ar-condicionado atingia meu rosto. Foi como estar no paraíso. O motorista voltou para o seu lugar, engatou a marcha e começamos a rodar novamente, com o motor roncando sob nossos pés. "Meu nome é Eric", disse ele, me lançando um olhar estranho. "Você está pegando carona pelo deserto ou é apenas suicida?" Soltei uma risada fraca, enxugando o suor da testa. "Um pouco dos dois, eu acho. Fiquei preso. Obrigado por parar." Eric deu de ombros. "Sem problemas. Estou nessas estradas há tempo suficiente para saber quando alguém está em apuros. Você não duraria muito aqui fora, especialmente sem água." Conversamos banalidades por um tempo enquanto os quilômetros passavam. Comecei a relaxar. Eric parecia um sujeito legal, um pouco rude, mas ele estava na estrada há anos como eu. Ele me contou sobre alguns dos lugares onde esteve, coisas estranhas que viu, e eu compartilhei algumas histórias próprias. Não demorou muito para o cansaço me dominar por completo. Sentia as pálpebras pesadas. "Você parece acabado", disse Eric, notando minha luta para me manter acordado. "Por que não tira uma soneca? Esse calor acaba com você mais rápido do que imagina." Hesitei por um momento, mas o ar fresco e o zumbido do motor estavam me embalando. Assenti e me recostei no assento. "Obrigado. Vou apenas fechar os olhos por um instante." E adormeci. Quando despertei, a noite já havia caído. O sol tinha desaparecido, dando lugar a um céu negro pontilhado de estrelas. O caminhão ainda estava em movimento, com o motor rugindo de modo constante, mas algo estava errado. Pisquei, tentando espantar a sonolência, e foi então que percebi que não conseguia me mexer. Olhei para baixo e meu coração quase parou. Eu estava amarrado ao assento pela cintura. Tentei alcançar o que me prendia, esperando encontrar uma corda, mas ao invés disso senti um fio grosso. Puxei, mas ele não cedeu. "Eu não mexeria nisso se fosse você", murmurou Eric da escuridão. "Mexer em quê?" perguntei apavorado. Olhei para baixo, horrorizado. Ao meu redor estava enrolada uma espécie de cinto de segurança vivo, como uma cobra gigante. Seu corpo grosso e musculoso estava envolto em meu torso e pernas, me imobilizando no assento. Prendi a respiração, o pânico crescendo enquanto tentava me debater. Mas quanto mais eu lutava, mais forte a criatura me apertava. "Vejo que você já conheceu o avarento", disse Eric com um sorriso sombrio, seus dentes brilhando à luz fraca do painel. "Ele é meu pequeno companheiro de viagem. Gosta de manter as coisas interessantes." Minha boca ficou seca e meu coração disparou. "O que diabos é isso, Eric?" Eric apenas riu, tamborilando os dedos no volante. "Relaxa, cara. Avarento não vai te machucar, a menos que você dê a ele um motivo para isso. É quase como areia movediça. Quanto mais você luta, mais forte ele aperta. Então, sugiro que fique bem quietinho." Engoli em seco, minha mente girando. O corpo frio e escamoso da criatura estava pressionado contra mim, sua cabeça descansando perto do meu abdômen. Podia sentir sua respiração lenta e rítmica, o leve silvo de ar enquanto ela exalava.
Minha pele se arrepiou, mas me forcei a ficar imóvel, seguindo as instruções de Eric. Ele deve ter uns 2,5 metros, Eric me informou. Originalmente, eu o comprei para manter as pragas fora da cabine, e era uma ideia bem boa. O problema é que Avarento cresceu como deveria, e eventualmente me ocorreu treiná-lo um pouco. Ele me olhou, seus olhos brilhando com um tipo de diversão doentia. Alguma vez você já sentiu medo de verdade, garoto? Quero dizer, realmente apavorado? Há algo nisso, sabe? Faz o sangue pulsar, faz você se sentir vivo. Eu gosto de ver até onde posso levar as pessoas antes que elas se quebrem. Encarei-o aterrorizado. Você é maluco? Eric riu, um som profundo que percorreu minha espinha. Talvez sim. Ou talvez eu apenas saiba como me divertir. Vou te dizer o seguinte: jogue direitinho e eu te deixo ir. Mas primeiro temos que alimentar o avarento. Ele fica realmente irritado se não come. E acredite em mim, você não vai querer ver isso. Observei com horror enquanto Eric abria o porta-luvas e retirava um saco plástico. Dentro havia um rato morto, seu corpo flácido e retorcido, o pelo emaranhado com sangue seco. Eric o balançou na minha frente, sorrindo como um completo maníaco. Vamos lá, disse ele com uma voz baixa e ameaçadora. Alimente-o. Sacudi a cabeça, o estômago revirando. Eu não posso. Ah, claro que pode, interrompeu Eric, seu sorriso se alargando. Mas há um truque. Você não pode usar as mãos. Meu coração afundou quando compreendi o que ele estava dizendo. Ele queria que eu alimentasse aquela criatura usando minha boca. Olhei para o rato, sentindo minha garganta apertar. O cheiro pútrido me atingiu, quase me fazendo vomitar. O sorriso de Eric nunca vacilou. Ele não estava brincando. Eu não tinha escolha. As lágrimas começaram a arder em meus olhos enquanto me inclinava para a frente, minhas mãos tremendo. Mordi o pelo emaranhado do rato, o gosto de sangue e podridão enchendo minha boca. Era repugnante, a pior coisa que já tinha provado na vida. Podia sentir o corpo frio e rígido do rato contra minha língua e lutei contra o impulso de vomitar. A criatura se agitou, sua cabeça se erguendo levemente enquanto farejava o ar. Segurei o rato na frente de mim, torcendo para que ela simplesmente o pegasse e me deixasse ir. Por o que pareceram horas, nada aconteceu. A criatura apenas me encarava, seus olhos sem piscar, sua língua bifurcada provando o ar. Então, lentamente, depois do que pareceram 15 minutos eternos, ela finalmente começou a se mover. As bobinas ao redor do meu corpo se afrouxaram um pouco, enquanto a criatura deslizava para a frente, sua cabeça se alinhando com a minha. Prendi a respiração. A criatura abriu a boca e pegou o rato em um movimento rápido. Assim que as mandíbulas dela se fecharam ao redor do rato, hesitei por um momento, temendo a reação de Eric. Mas então, num impulso desesperado, me soltei, lutando para desafivelar o cinto de segurança e abrir a porta. Eric xingou e então pisou nos freios, o caminhão derrapando para o acostamento. Eu não aguentava mais essa loucura. Enquanto o caminhão cambaleava, eu pulei para fora, batendo no asfalto com força, minhas mãos e joelhos raspando contra o pavimento áspero. Mas não parei. Levantei-me e comecei a correr, minhas pernas se movendo furiosamente, enquanto eu ouvia o rugido do motor do caminhão atrás de mim. Eric estava rindo, uma gargalhada aguda e maníaca que ecoava pela noite. Corra, garoto, corra! E então buzinou, as luzes do caminhão piscando, e tudo mergulhou na escuridão do deserto. Eu não conseguia ver nada, mas podia ouvir o caminhão, o som do motor ficando cada vez mais alto enquanto ele acelerava pela estrada atrás de mim. Saí do asfalto, tropeçando pelo deserto, minha respiração entrecortada e rápida. O caminhão passou por mim, tão perto que pude sentir a lufada de ar quando quase me atingiu. Por horas, vaguei pela escuridão, o gosto do rato morto ainda na minha boca, o riso de Eric ecoando em meus ouvidos. Não podia acreditar no que acabara de acontecer, e a única coisa que pude fazer foi continuar caminhando.
Subi uma colina, ainda tentando desesperadamente tirar o gosto do cadáver do rato da boca, quando vi luzes da cidade à distância. Finalmente, um pouco de misericórdia. Também pude ver uma carreta flutuando pela estrada, suas luzes dianteiras piscando. Estava longe agora, dirigindo na direção oposta, mas ainda assim me assustou vê-la. Esperei até que o caminhão desaparecesse antes de continuar minha caminhada. Por razões óbvias, fiz muito menos caronas depois disso e nunca mais entrei em uma carreta. O eco de um dia pode reverberar por toda uma vida. Em meus sonhos, ainda sinto o peso daquele encontro na estrada vazia. Não há um momento específico em que a memória desaparece. Ela permanece ali, como uma cicatriz invisível que às vezes coça quando menos espero. Era apenas um trabalhador comum, transportando materiais de construção entre estados. Nada em minha rotina indicava que aquela viagem específica mudaria para sempre minha visão sobre a natureza humana e o perigo que se esconde por trás de olhares comuns. Comecei a jornada antes do amanhecer, como sempre fazia. Há algo mágico naquele momento em que o mundo ainda está adormecido e as estradas pertencem apenas a quem precisa realmente estar nelas. O ronco constante do motor, a claridade que se infiltra gradualmente no horizonte, são pequenos prazeres que escolhi para minha vida. Algo no ar parecia diferente naquela manhã, uma inquietação sutil, como o prenúncio de uma tempestade que nunca chega. Ignorei a sensação, aumentando o volume do rádio para afastar pensamentos indesejados. Às vezes, a mente nos envia alertas que preferimos não escutar. Após algumas horas na estrada deserta, notei um ponto distante no acostamento. Inicialmente pareciam apenas sombras contra o asfalto. Quando me aproximei, distingui um adulto e uma criança. Não é tão incomum encontrar pessoas pedindo carona em rodovias secundárias, longe do alcance do transporte público regular. O homem ergueu o braço no gesto universal de quem precisa de um favor. Ao seu lado estava um menino pequeno, quase escondido sob um boné. Hesitei por um instante. Não costumo levar estranhos, não pelo risco, mas pela preferência pela solidão nas viagens longas. Porém, a visão da criança mexeu com algo dentro de mim. Parei alguns metros adiante, observando pelo retrovisor enquanto se aproximavam. O homem, vestindo roupas simples e gastas, caminhava firme, puxando o garoto pela mão. Notei seus olhares nervosos para os lados, mas naquele momento atribuía a ansiedade natural de quem aguardou muito tempo por um veículo. "Nossa, muito obrigado. Pensei que ficaríamos aqui o dia todo", disse ele ao entrar, com uma gratidão que parecia genuína. O menino subiu em silêncio absoluto, movendo-se como se cada gesto exigisse imenso esforço. Sentou-se o mais distante possível de mim, olhos fixos no chão, corpo rígido como uma estatueta. Os primeiros quilômetros passaram em silêncio constrangedor. Apenas o barulho das rodas contra o asfalto e o vento ocasional que entrava pelas janelas. O homem tentava parecer relaxado, mas seus dedos tamborilavam inquietos no joelho. "Vamos até a próxima cidade. Visitamos a família e agora estamos voltando para casa", explicou ele sem que eu perguntasse. Havia uma urgência estranha em sua voz, como se precisasse estabelecer rapidamente uma história que eu não tinha questionado. Assenti, fingindo interesse casual. "Também estou indo nessa direção." Olhei para o menino pelo espelho, tentando avaliar melhor aquela situação. Continuava imóvel, como se tentasse desaparecer. Não era apenas timidez. Havia medo em sua postura, uma retração que falava sem palavras. Decidi testar uma interação direta. "E você, garoto, como se chama?" O silêncio foi sua única resposta. Nem mesmo um movimento de reconhecimento de que falei com ele. "Ele não fala muito com estranhos." O homem interrompeu rapidamente. "É muito tímido, sempre foi assim." Algo na rapidez daquela resposta acendeu um alerta em minha mente. A explicação era plausível,
mas havia uma tensão subjacente que não combinava com a situação descrita. Os olhos do homem não acompanhavam seu sorriso forçado. A conversa flutuou por assuntos superficiais por alguns minutos. Ele falava sobre trabalhos temporários e cidades por onde passou, mas sem oferecer detalhes específicos que pudessem ser verificados. Era conversa vazia, palavras escolhidas apenas para preencher o espaço. "Qual o nome do seu filho?" perguntei, mudando abruptamente de assunto. Uma hesitação, quase imperceptível, mas real. Seus olhos vacilaram por um segundo antes de responder. "Lucas." O nome saiu como se estivesse experimentando o som dele pela primeira vez. Observei o menino atentamente. Nenhuma reação ao ouvir seu suposto nome. Normalmente, mesmo crianças tímidas respondem instintivamente quando ouvem como são chamadas. O garoto permaneceu completamente alheio, como se Lucas fosse um nome que nunca tinha ouvido antes. "Lucas. Bonito nome. Ele tem quantos anos?" 8 recém-completados, respondeu prontamente, agora sem hesitação. A inconsistência entre suas reações me incomodou. Algumas coisas ele sabia de cor, outras pareciam improvisadas. Os pequenos sinais foram se acumulando gradualmente. O homem respondia por uma criança perfeitamente capaz de falar. A postura do menino refletia terror, não timidez. As histórias contadas tinham lacunas e contradições sutis. Minha inquietação crescia a cada quilômetro. A estrada seguia deserta, exceto por caminhões ocasionais na direção oposta. Decidi tentar uma última abordagem direta. "Lucas, você gosta de jogar videogame? Meu sobrinho tem sua idade e não desgruda do console." Nada. Apenas o mesmo silêncio assustador. O homem ajeitou-se desconfortavelmente no assento. "Já disse que ele não gosta de falar." Cortou secamente, abandonando parte da simpatia forçada. "Mas sim, gosta de jogos." A resposta veio sem convicção, como uma linha decorada por um ator medíocre. Naquele momento, tive certeza de que algo estava profundamente errado. As peças não se encaixavam. Aquele homem não conhecia o menino o suficiente para ser seu pai. A criança não demonstrava qualquer familiaridade ou conforto em sua presença. Estava presenciando algo muito mais sombrio do que uma simples carona. Meu coração acelerou enquanto considerava as possibilidades. Se minhas suspeitas estivessem corretas, eu estava transportando um sequestrador e sua vítima. Se estivesse errado, criaria uma situação constrangedora e potencialmente perigosa. O relógio digital do painel marcava cada segundo de minha indecisão. Foi quando avistei uma viatura policial estacionada próxima a um posto fiscal, alguns quilômetros adiante. Não era coincidência. Esses pontos de fiscalização são comuns em rodovias estaduais. A presença deles representava minha única chance de agir sem colocar o menino em risco maior. Comecei a reduzir sutilmente a velocidade, calculando a distância. Precisava chegar ao posto sem despertar suspeitas. "Problema no veículo?" perguntou o homem, notando a desaceleração. "Sistema de freios às vezes precisa de ajuste nestes trechos de descida." Menti, mantendo a voz calma, apesar da adrenalina que corria em minhas veias. "Segurança em primeiro lugar." Seus olhos estreitaram-se, desconfiados. Suas mãos, antes relaxadas agora, agarravam firmemente o assento. O menino permanecia em seu transe silencioso, alheio à tensão crescente ou talvez petrificado por ela. À medida que nos aproximávamos do posto, acionei as luzes de emergência, sinalizando para o acostamento. As luzes piscantes certamente chamariam a atenção dos policiais, mas também alertaram meu passageiro. "O que está fazendo?" A voz dele endureceu, perdendo completamente a máscara de cordialidade. "Não pare aqui. Preciso verificar algo no painel." Respondi mantendo a calma artificial. "É rápido." "Não." A palavra saiu como uma ordem. "Continue dirigindo. Agora." A poltrona já não escondia o homem que realmente era. Seus olhos revelavam agora uma ameaça explícita. Minha decisão precisava ser imediata e definitiva.
Há um problema mecânico, preciso parar, insisti, reduzindo mais a velocidade. Se parar, vai se arrepender, ameaçou, inclinando-se em minha direção. Já estávamos próximos o suficiente para que os policiais notassem nossa aproximação e as luzes piscantes. Um deles já caminhava em nossa direção. Acho que não temos escolha, comentei, freando completamente. O homem olhou freneticamente entre mim e o policial que se aproximava. Seus punhos se fecharam, depois relaxaram, a realização de que não tinha saída aparente em seu olhar. Quando o policial chegou à janela, baixei o vidro e, enquanto o homem estava distraído olhando pelo retrovisor, sussurrei rapidamente. Acredito que esse menino foi sequestrado. Ele não reage ao nome que o homem usa. O policial manteve a expressão neutra, apenas assentindo discretamente. Pediu meus documentos e se afastou, falando no rádio. Minutos depois, que pareceram horas, outros 2 policiais se aproximaram. Tudo aconteceu muito rápido depois disso. Os policiais pediram que todos saíssem do veículo. O homem foi separado e questionado. Uma rápida verificação pelo rádio confirmou o que meu instinto já sabia. O menino havia sido reportado como desaparecido 2 dias antes, a centenas de quilômetros dali. Você impediu que esse garoto fosse levado para fora do estado, explicou-me depois um dos policiais. Provavelmente salvou a vida dele. Enquanto observava o menino ser gentilmente conduzido a uma viatura separada, ainda sem emitir uma palavra, uma mistura de alívio e horror me invadiu. Por algumas horas, havia sido o único adulto que poderia ajudá-lo. Se tivesse ignorado os sinais, se tivesse seguido meu caminho sem parar, como seria sua história dali em diante? Quando finalmente retornei para casa naquela noite, o silêncio do meu apartamento parecia ensurdecedor. O olhar vazio daquele menino me perseguia. Cada vez que fechava os olhos, via seu rosto abaixado, sentindo um terror que criança nenhuma deveria conhecer. Aquela experiência mudou minha percepção sobre o mundo de maneiras que nunca poderia prever. A linha tênue que separa um dia comum de uma tragédia. Como decisões aparentemente pequenas podem determinar destinos inteiros. E, principalmente, como o mal pode se apresentar com um sorriso cordial, pedindo apenas uma carona até a próxima cidade. Nunca soube o que aconteceu com o menino depois daquele dia, mas para sempre carregarei comigo a certeza de que perigos reais não se anunciam com avisos claros. Às vezes, eles simplesmente sobem no banco do passageiro, dizem obrigado e esperam que você não faça muitas perguntas. A solidão das estradas tem sido minha companheira há mais de 15 anos. Sou Ricardo, caminhoneiro de longa distância, e nesse tempo todo aprendi que o asfalto guarda segredos que a maioria das pessoas nunca conhecerá. Já enfrentei tempestades violentas, noites sem fim e encontros estranhos em paradas remotas. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao horror que testemunhei numa terça-feira aparentemente comum. O sol castigava o deserto quando deixei o Novo México naquela manhã. Meu caminhão carregava materiais de construção com destino ao Colorado, uma rota que já havia percorrido dezenas de vezes. O céu limpo e o tráfego escasso prometiam uma viagem tranquila, daquelas que passam sem sobressaltos. Após algumas horas de estrada monótona, o calor dentro da cabine começou a ficar opressivo, mesmo com o ar-condicionado funcionando. Para quebrar o silêncio e manter a mente alerta, liguei o rádio CB, aquele velho companheiro dos caminhoneiros solitários. Os primeiros minutos trouxeram apenas conversas rotineiras, comentários sobre o calor, avisos sobre obras na pista, as mesmas histórias de sempre. Foi quando o chiado habitual do rádio foi interrompido por uma voz diferente. Não era o tom descontraído que normalmente se ouve no canal. Esta voz tremia, carregada de um medo palpável que me fez endireitar o corpo no banco. Alguém na escuta? Por favor, estão me perseguindo.
Diminuí a velocidade instintivamente. Já tinha ouvido brincadeiras no rádio antes. Os longos trechos de estrada têm o dom de despertar o lado brincalhão de alguns motoristas. Mas havia uma urgência naquela voz que parecia genuína demais para ser fabricada. 3 veículos não me deixam em paz. Não sei o que querem. Estão tentando me tirar da pista. A transmissão chiava, entrecortada pela estática, mas conseguia entender que ele estava na mesma rodovia que eu, a alguns quilômetros à frente. Algo no tom desesperado daquele homem fez meu estômago apertar. Anos de estrada me ensinaram a confiar nos instintos, e todos eles gritavam que aquilo não era uma brincadeira. Não consigo despistá-los, me cercaram, alguém, por favor. O suor começou a escorrer pela minha testa, e não era apenas pelo calor. O medo na voz daquele homem era contagioso. Aumentei um pouco a velocidade, tentando processar o que estava acontecendo. A ideia de alguém ser perseguido em plena luz do dia parecia absurda, mas o pânico daquela voz era real demais para ignorar. No horizonte, o contorno de um caminhão começou a se formar. Mesmo à distância, pude notar seu movimento irregular na estrada. Aproximando-me mais, confirmei minhas suspeitas. 3 veículos menores o cercavam como lobos caçando uma presa. Um deles colava na traseira do caminhão, enquanto os outros 2 flanqueavam os lados, numa dança sincronizada que só podia ser deliberada. Meu coração disparou enquanto a cena se desenrolava. Não havia dúvida. Era o homem do rádio. Mantive uma distância segura, dividido entre o instinto de ajudar e o de preservação. O espetáculo macabro que se desenrolava à minha frente parecia roteirizado, como se aqueles perseguidores soubessem exatamente o que estavam fazendo. "Estão me encurralando!" A voz no rádio soava agora como a de um animal ferido. "Não vou conseguir manter o controle por muito tempo." Agarrei o microfone. "Companheiro, estou vendo você. Estou logo atrás. A polícia já está a caminho." Tentei transmitir uma calma que estava longe de sentir. Houve um momento de silêncio antes da resposta. "Por favor, se apresse. Eles não param, não sei quanto tempo mais." Sua voz foi interrompida quando um dos veículos investiu contra a lateral do caminhão. Não foi um toque leve. O impacto fez o gigante de aço serpentear perigosamente na pista. A carga balançou, fazendo o reboque oscilar de um lado para outro. Por um instante, pensei que ele conseguiria recuperar o controle, mas outro dos veículos atacou pelo lado oposto. "Eles vão me derrubar!" O grito através do rádio soou como um eco do que meus olhos já testemunhavam. Peguei meu celular e liguei para a polícia, descrevendo rapidamente a situação enquanto mantinha os olhos fixos na cena à minha frente. A atendente assegurou que enviariam viaturas imediatamente, mas me advertiu para manter distância segura. Uma recomendação que, mesmo no calor daquele momento, tive o bom senso de seguir. O caminhão começou a perder velocidade, desviando gradualmente para o acostamento. Os perseguidores mantinham a pressão, mas agora com mais cautela, como se estivessem apenas guiando sua presa para onde queriam. Havia uma precisão inquietante em seus movimentos. Não era um ataque frenético, mas algo calculado, profissional. Finalmente o caminhão saiu completamente da pista, detendo-se no cascalho. O motor ainda trabalhava, enviando uma nuvem de poeira ao ar. Parei a uns 100 metros, o suficiente para observar sem me expor. Os 3 veículos circundaram o caminhão brevemente, como abutres confirmando que a presa estava abatida. Então, em uma manobra coordenada, afastaram-se lentamente. Não fugiram em disparada como criminosos comuns fariam. Simplesmente se retiraram, como se sua missão estivesse cumprida. Por alguns segundos, a cena ficou congelada. O caminhão imóvel no acostamento, a poeira assentando lentamente. Pensei que talvez o pior tivesse passado, que o motorista estivesse apenas esperando a chegada das autoridades. Foi quando percebi a pequena chama. No início, apenas um lampejo laranja quase imperceptível sob o sol inclemente.
Depois, em questão de segundos, as labaredas se expandiram, engolindo a cabine com uma voracidade aterradora. Não! O grito escapou dos meus lábios antes que pudesse contê-lo. A decisão de sair do meu caminhão foi instintiva, mas quando me aproximei, o calor intenso me impediu de chegar perto. As chamas devoravam o veículo com uma fúria que parecia ter vida própria. Através do vidro enegrecido pelo fogo, distingui uma silhueta imóvel. O motorista continuava lá dentro, e o horror daquela constatação me paralisou. O cheiro de combustível e borracha queimada invadiu minhas narinas enquanto eu permanecia ali, impotente, vendo uma vida se esvair nas chamas. O crepitar do fogo parecia zombar de minhas tentativas fracassadas de oferecer ajuda. Ao longe, finalmente, o som de sirenes. Os bombeiros chegaram primeiro, seguidos de perto pelas viaturas policiais. Trabalharam com a eficiência que a emergência exigia, mas para o motorista daquele caminhão já não havia esperança. Quando finalmente extinguiram o incêndio, o que restou foi apenas um corpo carbonizado dentro de uma cabine destruída. O mais desconcertante foi descobrir que nada havia sido roubado. A carga permanecia intacta no compartimento selado do caminhão. Os investigadores vasculharam a área, coletaram depoimentos, prometeram encontrar os responsáveis. Mas algo me dizia que aqueles veículos nunca seriam localizados. Semanas depois, ainda me assombra o fato de não sabermos por que aqueles homens escolheram aquele caminhoneiro específico. Qual crime justificaria uma execução tão elaborada em plena luz do dia? Não era um assalto, não parecia vingança pessoal. Era algo mais sombrio, mais calculado. Hoje sigo transportando cargas pelas mesmas estradas. O trabalho não permite pausas longas para lamentações. Mas algo fundamental mudou em mim. A sensação de liberdade, que antes associava às estradas, foi substituída por uma vigilância constante. Cada vez que o rádio emite um ruído estranho, meus olhos imediatamente buscam o retrovisor. As estradas não são mais apenas caminhos que ligam cidades. São lugares onde o inexplicável pode acontecer quando menos se espera. E eu, testemunha de algo que parece saído de pesadelos, carrego comigo a certeza de que há perigos nas rodovias que vão muito além dos que aprendemos a temer.